Boa noite a todos, boa noite para você também que está em casa. E essa semana nós comemoramos, o Dia Internacional das Mulheres, na segunda-feira. E eu também quero dizer a vocês, mulheres, parabéns, mulher guerreira, que tem sido bênção por onde passa, e que o Senhor possa fortalecer você nessa sua caminhada, amém? E hoje o tema da nossa mensagem é 5 mulheres, uma história. Quem aqui gosta de ler genealogia? Uma pessoa levantou a mão. Eu já vi gente fazendo assim com a cabeça, que não gosta. Eu confesso para os irmãos que não é a minha parte favorita, na leitura bíblica, de ler, quem foi filho de quem foi filho, e assim vai. Mas tem gente que gosta, O pastor Zé Rafati levantou a mão ali, ele gosta de ler a genealogia. E o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, ele inicia com uma genealogia, que é a genealogia de Jesus. E nessa genealogia, 5 mulheres são mencionadas ali. Vocês sabiam disso? 5 mulheres são mencionadas na genealogia de Jesus. E é interessante, porque as mulheres elas não entram na genealogia, geralmente vem do homem, E essas 5 mulheres ali são mencionadas. E cada uma ali tem a sua própria história, a sua particularidade, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas mulheres, Quem são essas 5 mulheres? Então, para quem não gosta, sinto muito, mas nós vamos ler a genealogia de Jesus hoje. Então, os irmãos podem abrir suas Bíblias, em Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Eu vou começar aqui, irmãos. Versículo 1. Diz assim: o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, primeira mulher aqui mencionada. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, segunda mulher aqui. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, terceira mulher mencionada. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Aqui não fala o nome, mas é a 4ª mulher mencionada, que a gente sabe que é a Batseba. Versículo 7, para quem se perdeu aí. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, 5ª mulher mencionada aqui, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Aqui nós vemos 42 gerações. Cansa, né? Bom, se alguém está procurando um nome para o filho, aí aqui tem algumas sugestões, Tem bastante sugestões. Bom, irmãos, Mateus, ele está escrevendo para os judeus. Os judeus eram o público-alvo de Mateus ali. E o objetivo dessa genealogia é provar a descendência, é provar que Jesus ele é descendente de Abraão e de Davi. E, portanto, as promessas que Deus fez a Abraão e a Davi se cumpririam em Jesus. Esse é o objetivo de Mateus estar ali. Logo no início, está mencionando a genealogia de Jesus. A Abraão, Deus prometeu, por meio da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra. A gente viu no louvor aqui que cantou por último, que abençoaria todas as famílias da terra. E a Davi, Deus prometeu um trono eterno em sua linhagem. Então, aqui nós vimos essas 5 mulheres sendo mencionadas: Tamar, Raabe, Rute, Betseba e Maria. Cada uma com a sua única história. E nós vamos conhecer um pouquinho delas aqui, E por que será que elas foram parar na genealogia de Jesus? A primeira é Tamar.
Ela é mencionada aqui no versículo 3. E nós podemos conhecer, vocês podem ler depois em suas casas um pouquinho mais sobre a história dela, em Gênesis 38, onde ela é mencionada também. Tamar, ela era nora de Judá e foi esposa de Er, o primogênito de Judá. Só que Er, seu esposo, era um homem mau e desobediente a Deus. E por causa dos seus pecados, ele acabou morrendo. E existia uma lei naquela época, que era a lei do levirato, que o irmão do falecido deveria se casar com essa mulher para que o falecido pudesse ter uma descendência. Então, Tamar se casou com Onã. Só que Onã também era mau e desobediente a Deus, e também veio a falecer. E Tamar não teve filhos desses dois irmãos. E Judá, né, o pai deles, ficou com medo de entregar o terceiro filho para Tamar, né, e que ele viesse a morrer também. Então, ele fez uma promessa para ela. Né, falou assim, olha, vai lá para a casa dos seus pais, para a casa da sua família, e quando, né, o meu filho já estiver na idade suficiente para casar, você volta para cá e se casa com ele. Só que isso era uma mentira. E Tamar descobriu que isso era mentira. Então, ela decidiu agir. E, irmãos, aí a gente vai ver o que aconteceu. Tamar se vestiu de prostituta. Né, se ofereceu a ajudar ali, e ele caiu ali, né, ele não reconheceu ela. E ela decidiu agir assim para que ela pudesse, né, ter essa descendência. Né? De uma forma ou outra, ela ia ter essa descendência. E ela exigiu dele que ele pagasse com um cabrito. E ele não tinha ali na hora. Né? Então, ele deu para ela o selo dele, né, e o cajado para ela. E quando ele mandou seus servos ali para poder fazer o pagamento, né, levar esse cabrito para ela, eles não encontraram ela e essa história ficou esquecida. Só que Tamar apareceu grávida. E aí Judá ficou furioso, né? Ele mandou tirar ela para fora da cidade e disse que a queimaria viva. Só que ela disse, né, o pai dessa criança é o dono desse selo e o dono desse cajado. E eu acho que ali ele deve ter ficado, né, deve ter tremido na base, né? Irmãos, Judá, nessa situação, ele reconheceu, né? Ele viu que ela estava sendo mais justa do que ele, porque ele havia feito uma promessa para ela e não havia cumprido. E Tamar gerou, né, dessa gravidez, ela gerou Pérez e Zerá, que está ali na linhagem de Jesus, que a gente viu em Mateus, no capítulo 1. E esse destaque a Tamar se deve à sua insistência dela de assegurar os seus direitos de viúva, né, e manter a sua descendência a partir do seu sogro. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que está certo ou que está errado. Com certeza, isso é uma história incomum, não é verdade? Não é uma história que nós vemos hoje, né, em nossos dias. É uma história incomum. Né? E nessa história nós vemos rejeição também por parte da família de Judá e mandar ela embora, né, sem assegurar os seus direitos de viúva. Nós vemos um escândalo também, que afinal de contas, ela engravidou do seu sogro. Né? E com certeza é uma história incomum. Mas uma coisa, né, que nós podemos ver aqui é o Senhor transformando a história de Tamar. Ele transformando a história dela. E foi ao ponto dela chegar a fazer parte da linhagem de Jesus. Dela ser mencionada ali, né, nesse capítulo 1 de Mateus. Deus, ele não despreza a nossa história. Por mais cabeluda que ela seja. O Senhor, ele não despreza a nossa história. Talvez você tenha vergonha da sua história, da forma que você foi concebido, ou a história da sua família. Acontece que o Senhor não despreza a história de ninguém. Ele não despreza a minha história e ele não despreza a sua história também. Não pense que o que você fez, né, no passado vai impedir Deus de olhar para você. Ele olhou para Tamar também. Né, e ele mudou a história dele. E tem um versículo aqui, Mateus 2,17, que diz assim, né, Jesus dizendo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. E aqui nós vemos nada mais, nada menos que um ser humano, né? Mostrando a humanidade de Tamar também, entrando ali na linhagem de Jesus. Essa é a primeira mulher mencionada na linhagem de Jesus. Amém? Nós vamos conhecer a segunda aqui agora, Raabe. Vamos ver quem foi Raabe. Né? A gente viu aí que Tamar, ela passou de uma viúva rejeitada para fazer parte dessa linhagem de Jesus, irmãos. Não se esqueçam que ele não despreza a história de ninguém. E Raabe, quem foi Raabe? Né? A história de Raabe está registrada em Josué, capítulo 2. Quando os espias foram ali espiar a terra de Canaã, né, especialmente Jericó,
foi quando aconteceu essa situação com Raabe. Raabe, ela era prostituta. E ela escondeu os espias na sua casa. E quando o rei de Jericó descobriu, ele pediu que ela entregasse os espias. Porém, ela disse que eles já tinham ido embora, só que ela tinha escondido eles, né, em seu telhado. Em troca da ajuda, Raabe pediu proteção aos espias. Porque Raabe, gente, olha que fato interessante, ela era uma mulher temente a Deus. Com certeza ela já tinha escutado falar do Deus de Israel. E ela sabia das promessas que Deus havia feito ao povo de Israel. Então ela tinha certeza que o povo de Israel ia conquistar Jericó. Ela não tinha dúvida disso. Então ela pediu ali para os espias o quê? Proteção, né? Me proteja, porque ela sabia que isso iria acontecer sim. E foi isso que aconteceu. O Senhor entregou Jericó nas mãos dos israelitas. E como? E como essa mulher, né? Essa prostituta que escondeu os espias foi parar na genealogia de Jesus. Acontece que a história de Raabe, ela não acaba com a tomada de Jericó, né? Com a tomada de Jericó, Raabe e a sua família ficou ali protegida e ela passou a se fazer parte, né, desse povo de Israel, parte do povo de Deus. E aconteceu algo inesperado, né? Ela acabou se casando com um destacado descendente de Judá, chamado Salmão. Né? No versículo, Mateus capítulo 1, versículo 5 diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Messias prometido. Né? Foi a fé no Deus dos israelitas, o Deus verdadeiro, que fez com que essa profissional do sexo se tornasse uma filha de Deus. Foi essa fé no Deus verdadeiro. Não era uma fé teórica, irmãos. Ela não era somente uma fé teórica, mas a do tipo que se entrega, que acredita, que confia. Né? Se houve uma possibilidade de mudança para Raabe, né, uma mulher que era pagã, de um povo pagão, que era prostituta, certamente é uma possibilidade de mudança para você que está em casa também. Com certeza há uma possibilidade de mudança. Basta, né, a gente confiar e crer no Deus de Israel, nesse Deus verdadeiro. Né? Raabe, ela foi uma mulher que teve coragem de renunciar o seu povo, a sua cultura, porque ela confiava e temia no Deus de Israel. E é exatamente isso que Ele quer fazer com a gente. É exatamente isso que Ele quer fazer com você também. Transformar. Deus, irmãos, Ele é especialista em transformar histórias, em transformar aquilo que talvez a gente acha que é desprezível, que seja desprezível ao olho humano. Talvez as pessoas pudessem olhar para ela e falar: nossa, essa prostituta, né, se casando com um homem importante do povo de Judá. Mas é isso que Deus faz. Ele transforma histórias. E eu acho que o Senhor, Ele olha para aquela história mais complicada, que talvez as pessoas possam olhar e falar: para esse daí não tem jeito, né? Mas não se esqueçam, irmãos, que Ele é o Deus do impossível. Ele é especialista em transformar histórias. E é isso que Ele quer fazer na sua também. Permita, basta você permitir. Eu não sei vocês, mas quando eu escuto um testemunho, né, de pessoas que vieram, que o Senhor transformou a vida, que talvez que veio de vício, do roubo, de tantas coisas, assim, da onde o Senhor resgatou, né, ou da onde o Senhor te resgatou. O Senhor tem uma história única para você também. Pare para pensar, né? Esse testemunho edifica a nossa vida quando a gente escuta. E permita que você seja um testemunho também. Que a sua vida possa ser um exemplo para outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para você e falar: nossa, olha o que Deus fez. Ele é esse Deus verdadeiro, esse Deus do impossível, que pode transformar vidas. Amém?